Então vamos lá. O assunto de hoje é igualdade, diferença, diversidade e multiplicidade. Que conceitos são esses? Nós sabemos que a educação hoje vive todos esses problemas, né? Com igualdade, com diferença, com diversidade, com multiplicidade. O professor deve entender muito bem sobre o assunto para que ele possa desenvolver o seu trabalho com perspicácia. Então, vamos definir inicialmente o que seja igualdade. Igualdade é a ausência de diferença. A igualdade ocorre quando todas as partes estão nas mesmas condições, possuem o mesmo valor ou são interpretadas a partir do mesmo ponto de vista, seja na comparação entre as coisas ou as pessoas. A palavra igualdade está relacionada com o conceito de uniformidade, de continuidade. Ou seja, quando há um padrão entre todos os sujeitos ou objetos envolvidos. A igualdade na justiça parte da premissa de que todos os indivíduos de uma determinada nação, por exemplo, estão sujeitos às mesmas leis que regem o país, devendo obedecer aos mesmos direitos e deveres. A igualdade no Brasil é prevista no artigo 5º da Constituição Federal, que é dos direitos e deveres, garantias de direitos e deveres do cidadão. Todos nós, professores ou não, temos que estar ciente deste artigo 5º. Trata-se de 72 ou 73 incisos, nos quais dão a nós os nossos direitos. E assim, chamado esse artigo de princípio da igualdade, artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei. A Constituição Federal ainda garante a distinção, a igualdade formal, que é aquela formalizada pelo artigo 5º, e a igualdade material, onde estão incluídas as políticas públicas de redução de desigualdades sociais e erradicação da pobreza. Etimologicamente, a palavra igualdade tem origem do latim. Denomina-se aequalitas, que quer dizer aquilo que é igual, semelhante. Liberdade, igualdade, fraternidade são os direitos que foram exigidos pela população durante a Revolução Francesa. Esta frase viria a sintetizar toda a natureza da Revolução e do espírito do novo cidadão francês. Este grito de ordem passaria a ser um momento para muitas outras revoluções, em várias partes da Europa e do resto do mundo. Outro tipo de igualdade é a igualdade de gênero, né? Essa é muito discutida atualmente. A igualdade de gênero significa a igualdade de direitos e deveres entre os gêneros masculino e feminino. Este é um conceito que deve ser considerado como base para a construção de uma sociedade com menos preconceitos e discriminações, seja de gênero ou de outras características, como o sexual, o étnico ou social. Assim, os professores devem se ater a esses tipos de igualdade, como também a igualdade social. O conceito de igualdade social é mais frequentemente percebido quando visto pela perspectiva contrária da desigualdade social. A desigualdade social é quando há uma grande diferença entre as camadas mais ricas da população e também em que a desigualdade econômica que gera exatamente problemas sociais como a violência e a criminalidade. A igualdade racial. A igualdade racial é um conceito baseado na ideia de que todos os homens
todos os gêneros, de todas as populações, né, homem e mulher, são iguais e de que não existem diferenças de raças humanas. Todos os grupos étnicos devem ter os mesmos direitos e deveres enquanto cidadãos, né, como nós já sabemos. A ideia de desigualdade racial só começou a ser fortalecida após a abolição da escravatura, no final do século XIX no Brasil, 1888. Né? Os indivíduos categorizados enquanto de uma determinada raça, africana, né, ou negra, oriundo dos países africanos, eram escravizados para serem considerados inferiores aos da raça ariana ou a raça europeia, denominada de branca. O antissemitismo é o ideal de uma raça pura superior, defendido por Adolf Hitler. Foram responsáveis pelo massacre de milhões de negros e judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Após esses conflitos em todo o mundo, tornou-se indispensável a existência de leis que garantissem a igualdade entre as etnias. No Brasil, o Estatuto da Igualdade Racial está previsto na Lei 12.288, do dia 21 de julho de 2010, que tem o objetivo de impedir a discriminação racial no país, com punições judiciais, além de criar ou incentivar programas educacionais de conscientização da população contra a desigualdade entre os diferentes grupos sociais. A igualdade social é a igualdade que todos os cidadãos perante a lei, que deve ser verdadeira e iguais para todos. E neste contexto, todas as pessoas devem beneficiar-se dos mesmos direitos, oportunidades e dos deveres atribuídos a cada um. O princípio constitucional da igualdade é que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país e a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. A diferença, outro conceito bastante discutido, é a qualidade que permite que algo se distingua de outra coisa. O termo, que deriva-se do latim differentia, pode ser usado para mencionar a variedade de coisas de uma mesma espécie. Respeitar as diferenças é entender que cada pessoa pensa e age de maneira única. Você realmente não é obrigado a aceitar ou concordar com opiniões e estilos que divergem dos seus. Mas ofender e discriminar alguém apenas por ela não ser compatível com o seu jeito de ser transgride os direitos de qualquer indivíduo. Outro conceito é a diversidade. Diversidade significa variedade, pluralidade, diferença. Diversidade é a reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos e que se diferencia entre si. Assim, um exemplo é a diversidade cultural, diversidade biológica, a diversidade étnica, a diversidade linguística, a diversidade religiosa e etc. Né? Em sociologia, a diversidade social, cultural, melhor dizendo, diz respeito à existência de uma grande variedade de culturas antrópicas. Há vários tipos de manifestações culturais que nos revelam essa variedade, tais como a linguagem, danças, vestuário, religião e outras tradições como a organização da sociedade. A diversidade cultural é algo associado à dinâmica do processo aceitativo da sociedade. Pessoas que, por algumas razões, decidem pautar as suas vidas por normas pré-estabelecidas, tendem a esquecer suas próprias idiosincrasias
ou seja, a sua própria mistura de cultura. Em outras palavras, todo vigente se impõe às necessidades individuais. Assim, o denominado statu quo defraga natural e espontaneamente. É como diria Hegel, num processo dialético. A adequação significava do ser ao meio. A cultura insere o indivíduo no meio social, sabemos disso. O termo diversidade diz respeito à variedade e convivência de ideias. Ou melhor, convivência de ideais. Característica ou elementos diferentes entre si. Em determinado assunto, situação ou ambiente. Cultura, do latim, cultura é cultivar o solo, cuidar. É um termo com várias acepções, em diferentes níveis de profundidade e diferentes capacidades de agir. São práticas e ações que seguem, são práticas e ações que seguem um padrão determinado no espaço de tempo. Se refere a crenças, comportamentos, valores, instituições, regras morais que permeiam e preenchem a sociedade. Explica e dá sentido à cosmologia social. É a identidade própria de um grupo humano em um determinado e num determinado período. Há um consenso geral entre os principais antropólogos que o primeiro homem surgiu na África, há cerca de 2 milhões de anos atrás. Desde então, temos nos espalhados por todo o mundo, hoje chegando a 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Com sucesso, e nos adaptamos a diferentes condições, como por exemplo as mudanças climáticas, que existem no Brasil, que é um Brasil de climas quase que homogêneos, mas com algumas diferenciações climáticas. As muitas sociedades que surgem, separadas por todo o globo, diferenciam sensivelmente uma das outras, e muitas dessas diferenças persistem até hoje. Outro conceito é a diversidade. O que é a diversidade? Diversidade significa variedade, pluralidade, diferença. É um substantivo feminino, que caracteriza tudo que é diverso, que tem multiplicidade. Diversidade é a reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos e que se diferenciam entre si. Exemplo: diversidade cultural, diversidade biológica, diversidade étnica, diversidade linguística, diversidade religiosa e outras diversidades. Mas a diversidade cultural são os múltiplos elementos que representam particularmente diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a religião, os costumes, a organização familiar, a organização política, e entre outros, que reúnem as características próprias de um grupo humano em um determinado território. A diversidade biológica, essa diversidade, ou também denominada biodiversidade, é a grande variedade de organismos vivos que compreende a fauna, a flora e os micro-organismos da face da Terra. A floresta amazônica, por exemplo, tem uma diversidade muito grande de vegetais. Ou mesmo a Mata Atlântica e até mesmo o Pantanal Mato-Grossense abrigam a maior biodiversidade do nosso planeta. A diversidade étnica, essa sim, é uma união de vários povos numa mesma sociedade. Etnia é um grupo de indivíduos que possuem afinidades de origem, história
idioma, religião, cultura, independente do país em que se encontrem. O Brasil é um país com grande diversidade étnica. Sua população é composta da miscigenação de vários povos que juntos formaram uma identidade cultural. Outro conceito bastante discutido é de multiplicidade. Multiplicidade é uma variedade, né, do que é múltiplo, do que é diverso, em que há uma abundância, uma diversidade, a multiplicidade das tecnologias digitais hoje em dia, por exemplo. Né? A exuberância, uma expressão de vigor, de excitação, né? De animação e uma multiplicidade de ritmos. Então, quando nós voltamos para essa história de multiplicidade, segundo a expressão de um autor denominado Deleuze, né, observa-se que a noção ou o conceito de multiplicidade é uma aquisição recente do pensamento humano. Isso porque, na verdade, é uma história dos usos que dela fazem. Dos usos que delas fazem. Né? Ou fizeram matemáticos, físicos, filósofos, sociólogos e antropólogos por motivos imediatamente relacionados ao exercício de suas respectivas disciplinas. Deleuze não foi o primeiro nem o único a se preocupar com a importância da multiplicidade. Né? Não foi. Tanto que essa história, né, de diversidade, ela foi buscar exatamente dos usos de um conceito de multiplicidade, então, chegando a ofuscar o brilho até mesmo do pensamento de Deleuze. Visto que um dos principais distintos pelos quais ele veio a conquistar alguma notoriedade, entre outros traços marcantes, tenha sido o de trazer esse conceito para o seio da filosofia. E a esse respeito, as declarações de Deleuze são enfáticas. Em 2 momentos de sua obra ele afirma: concebo a filosofia como uma lógica das multiplicidades. E a filosofia é a teoria das multiplicidades. Observa-se aí, não sem certa perplexidade, a importância atribuída a Deleuze a um conceito supostamente de segunda mão. Pois, entre o reconhecimento de que os outros estudiosos precederam Deleuze na elaboração do conceito de multiplicidade e as declarações onde a multiplicidade é elevada, de um estatuto equivalente ao da filosofia, poder-se identificar aí a fraqueza de um pensamento que se pusesse a formular frases bombásticas. Assim, no entanto, pode-se ver aí, igualmente, a mutação do conceito da noção de multiplicidade, né, em um problema filosófico de maior alcance. Nessa passagem, a tentativa anterior de formulações desse conceito são reativadas e promovidas. Sendo assim, nosso artigo se inicia com uma seguinte questão: de que maneira inusitada e em que novo sentido Deleuze teria relacionado ou relançado a multiplicidade, sem que sejam baldados os esforços dos seus predecessores. Quando um conceito é ao mesmo tempo um problema filosófico, e tal é o caso da multiplicidade do pensamento de Deleuze, então ele alcança uma configuração espacial, ou melhor, especial, onde não estamos diante apenas das clássicas compreensão e extensão de um conceito. Assim, o conceito de multiplicidade ele comporta, como veremos, tipos de multiplicidade, tipo como multiplicidade atual e multiplicidade virtual. Mas também descobre as coisas
um acontecimento que as determina como multiplicidades concretas, um conceito, um inconsciente, um corpo, um vento, uma ação. Como disse Deleuze, logra realmente estabelecer uma teoria a uma pragmática de multiplicidades, ampliando inclusive o domínio de aplicação que fora conferido, e este conceito pela história do pensamento. Assim, com a formação de um conceito de multiplicidade, através das noções de problema, solução, questões ontológicas e mesmo de cálculo diferencial, Deleuze, na verdade, determina um campo filosófico que já estava delineado antes mesmo da formulação desse conceito em sua filosofia. Assim, esse campo pode ser adequadamente denominado de pensamento pluralista. E daí, a partir desse conceito, adquire uma diferenciação própria. Aliás, vimos que esse conceito está munido de uma instância genética e a partir do qual nascem as multiplicações ou as multiplicidades. Seja como casos de solução, multiplicidade atual, seja como campos problemáticos, multiplicidade virtual. E Deleuze, porém, ainda precisaria nos contar como as coisas podem ser tomadas imediatamente como multiplicidades, de que maneira um pensamento das multiplicidades deve ocorrer, como podemos navegá-la. Como assim? Não trairemos o conceito de multiplicidade e nos tornaremos aptos a tratar a realidade, seja ela qual for a multiplicidade. Trata-se, portanto, do alcance empírico das teorias da multiplicidade, pois não se trata somente de criar um conceito único de multiplicidade, mas sim de desenvolver ou descobrir multiplicidade e explorá-las. Então este é o assunto que eu trouxe hoje para vocês, dentro dessas nossas noções de diversidade, multiplicidade, diferença, e etc. Até a próxima.